Olha eles mexendo com o morceguinho aqui. Olha só que bonitinho. Olha só. Olha o morceguinho ali. Está vendo? Estou mexendo com ele. Saudações, senhoras e senhores. Aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Depois de 4 dias estudando sobre esse tema da origem do coronavírus, eu tenho algo a dizer sobre o assunto. Tem muitas informações que encontrei que me parecem que são de primeira ordem para uma reflexão adequada a respeito do tema. A questão se coloca assim: se trata de um escândalo mundial, como tem sido apresentado por alguns, ou se trata apenas da continuação de uma teoria da conspiração, como dizem outros? Esse é o ponto de partida para o qual eu gostaria de assinalar aqui no começo desse vídeo. Eu não quero que esse vídeo demore muito, certo? Para aparecer, e tampouco quero me delongar demais em pequenas coisas. Aqueles que querem se aprofundar, eu vou deixar aqui a tradução da maior parte dos artigos para os quais irei referir, que li na íntegra e que irei comentar agora. Então, quem quiser se aprofundar pode ir em controversiacatólica.com e lá terá os textos, certo? Há muita coisa, então eu realmente parei tudo, tá? Deixei até de responder mensagens, respondi só aquilo que era extremamente urgente. E aí disse, agora eu vou estudar esse tema, vou saber sobre essa origem do coronavírus. Isso foi por acaso algo que surgiu naturalmente, como dizia o pessoal aí na Veja, Saúde, UOL, Folha de São Paulo e vários outros veículos da imprensa? Foi algo que surgiu por um tal de spillover, ou uma espécie de salto, né, que foi do morcego para o ser humano, assim, uma mutação natural? Não tem nada a ver, diziam eles, então, lá em setembro do ano passado e durante até pouco tempo, não tem nada a ver com questão de laboratório, de Wuhan, não, isso é fake news, isto é teoria da conspiração, não, na verdade, se tratou simplesmente de algo natural, assim como tem também o tal do antavírus lá, que vem de roedores e dos roedores salta para o ser humano por uma coisa chamada zoonose, segundo eles. Assim também aconteceu com o coronavírus, ele saltou do morcego para o homem, isso sem intervenção humana, sem ganho de função, ou seja, sem dar a um patógeno, um vírus, um poder que ele na natureza não tinha, pelo menos não tinha ainda, mas ali colocando algumas coisas no spike, na proteína, não é? Mudando ali o antígeno de modo a fazer com que ele grude, né, no ser humano e assim se transmita para o homem o que antes não podia. Então não, isso não foi em laboratório, dizem eles. E essa era a opinião suprema, e quem quer que dissesse o contrário naquela época era tido como uma pessoa que fez uma análise errada, até como uma pessoa que está espalhando por aí fake news, desinformação. Era assim, então, o que nós tínhamos até o quê? Um mês atrás? Talvez nem isso. Mas as coisas foram mudando e eu vou apontar então para isso. Se você quiser, pode pesquisar no YouTube sobre a questão de Wuhan, o laboratório de Wuhan, vazamento do laboratório de Wuhan. Aqui, por exemplo, você pode colocar aqui, por exemplo, Wuhan Lab Leak, né? Que é a mesma coisa que dizer o vazamento. Olha aqui, tem até a sugestão, ó, vazamento, né, no laboratório de Wuhan. Então, vamos escolher isso aqui, Wuhan Lab Leak, e o que nós obtemos aqui? Né? Aqui, ó, cresce, né, os chamadas para investigar o vazamento, a teoria do vazamento do laboratório em Wuhan. Ó, uma notícia, né, saída na imprensa americana, ou seja lá o que for, mostrando que a coisa está em pauta agora está se discutindo o assunto. Se você vai para baixo, olha aqui o conhecidinho, né, o Trump, falando sobre isso, está aqui sobre essa história. Tem também, ó, por acaso o coronavírus, né, a pandemia, né, pandemic, ela começou no laboratório de Wuhan? Aqui está, né, discutido na BBC, bem famosa, não é? Então, a questão, que antigamente era fake news, era algo tido como não é importante. Me desculpem, até não dá para enxergar o que estou pesquisando, desculpem, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqui está, ó. Veja, se você for pesquisar agora, né, Wuhan Lab Leak, você vai ver
aqui já está se discutindo essa questão que antes não aparecia, ou pelo menos não era algo tão motivado a aparecer. Por que essa mudança? Então nós podemos nos perguntar, por que essa mudança? Alguns vão dizer assim, isso é porque o tal do The Wall Street Journal começou a espalhar a notícia por aí que o serviço de inteligência americano vazou uma informação para atacar os chineses. Tá? Então essa é uma teoria. Tá? Seria então assim a continuação de uma teoria da conspiração. É mais ou menos esse o parecer dos socialistas. Está certo? E vejam só, eu estou colocando aqui o que a própria esquerda põe. Está bem? Então vamos partir desse ponto de vista, que não é o meu, ordinariamente, mas eu estou partindo daqui para ser imparcial. Está bem? Então vamos ver o que a esquerda diz. A esquerda ela vai referir a esse artigo aqui. Eles vão dizer, tudo começou aí. Tá? Michael Gordon escrevendo para o The Wall Street Journal, que é um jornal extremamente capitalista da Bolsa de Valores de Nova York, né? Todo mundo conhece a Wall Street, né? Referência, sinônimo de Bolsa de Valores. E esse é um jornal de economia e está falando sobre essa questão do coronavírus, justamente acusando os chineses. Tá? Então ele diz sobre a origem do coronavírus que ele teria saltado não do morcego, mas desse laboratório aí em Wuhan. Então, dando força para essa teoria. Fuse debate on COVID-19 origin. Então, alimenta o debate sobre a origem da Covid-19. Então, segundo eles, realmente se tratou de algo vindo do laboratório. Isto por quê? Qual é a referência que eles dão nesse artigo? Eles vão dizer assim, esse serviço de inteligência, ele informou que teve pessoas que eram funcionários desse laboratório de Wuhan que ficaram doentes com algo que pode ser coronavírus, pode ser uma gripe sazonal, comum, né, da estação, isso lá por novembro. Então isso seria um indício que indica que tem sim algo que foi escondido pela China, tem sim algo a ver com o laboratório. Então, como que essa informação da inteligência do Departamento de Defesa americano teria substanciado essa teoria que antes não tinha esse apoio. Então agora se sabe que foi algo então que teve uma ocultação, que teve uma origem no laboratório, tá certo? Então os socialistas eles vão dizer assim, basicamente, tá? Eles vão dizer o seguinte: olha, o dono desse jornal aí, tá, é o tal do Murdoch, certo? O Rupert Murdoch. Rupert Murdoch é o dono não só do Wall Street Journal, mas também o dono do The New York Post, também é o proprietário do Fox News. Olha aqui, eu vou até mostrar para vocês, os conservadores aqui do Brasil adoram, eles realmente morrem de amor por isso aqui. Deixa eu localizar aqui para você. The New York Post, que eu vou citar daqui a pouco, né? The Wall Street Journal, e também, olha aqui, Fox News. Olha aqui a imagem, bem famosa, né? Pena que não tá. Deixa eu tentar pegar aqui. Aqui, né? Fox News, certo? É um canal de televisão lá conservador, talvez o único que realmente conservador que tem lá, pelo menos o mais famoso. E esse senhor aqui, então, ele veio da Austrália, radicado nos Estados Unidos. Religiosamente, ele é judeu, embora ele teve relacionamento por um tempo, acho que foi o segundo casamento dele, com uma católica. Ele ia a algumas missas novas. Ele até chegou a ganhar uma condecoração, uma honra papal do próprio João Paulo II, né? Seria um prêmio de cavaleiro comandante da Ordem de São Gregório Magno. Então ele ganhou essas honras por parte de João Paulo II, isso é muito interessante. Parece que 3 anos antes de se divorciar dessa senhora e ir para a sua terceira esposa, hoje ele está na quarta, com 80 e poucos anos de idade, por aí. E, bem, esse senhor, ele tem um império de imprensa na mão. Tá? Então, ele tem muito poder de influenciar, jornalístico e tal. E as linhas dele, no tocante à política internacional, sempre é pró-Israel e anti-Palestina, pró-Estados Unidos, pró-Ocidente, sempre contra a China, contra a Rússia.
E então os socialistas eles vão dizer, bom, não admira que esse jornal agora está alimentando essa teoria da conspiração, porque vem desse senhor aí. E eles também vão dizer assim, também vão dizer que o autor desse artigo foi o mesmo que falou sobre as tais armas do Iraque, né, que nunca se localizou e que mentiu, na verdade, sobre isso, dizendo que uns tais tubos de alumínio era para construir uma bomba, eram partes, componentes de uma bomba nuclear, enfim, uma bomba atômica, e depois se provou que não era verdade, teve que se retratar e tudo mais. É o mesmo Michael Gordon. Então eles vão dizer, praticamente num ad hominem, que a coisa não tem fundamento. Também eles vão dizer que é daí, é do The Wall Street Journal, que toda a imprensa começou a falar sobre esse assunto e que também o governo americano, a partir de então, o presidente Joe Biden, então começou também a pedir investigação sobre essa teoria do vazamento laboratório, se pronunciou, se pronunciou na OMS pedindo investigação sobre o tema, enfim, toda essa questão que vocês estão vendo nos jornais aí. Eles dizem que isso é só para fazer guerra com a China, da mesma maneira que eles criaram uma falsa acusação para entrar no Iraque, não é? E meter as mãos no petróleo. Então, da mesma maneira agora, eles estão tentando atacar a China para fazer uma guerra com a China. Tá? Embora isso possa ter algum fundamento, essa é uma teoria bastante limitada. O dizer que é apenas uma teoria da conspiração, que é uma coisa que não tem fundamento, que é só propaganda anti-China, anti-Oriente, não é bem assim. Tá? E eu vou dizer por quê. Bom, a principal razão é que os socialistas, aí, como de costume, eles acabam politizando aquilo que não é politizado e despolitizando, por assim dizer, aquilo que é realmente politizado. E nessa matéria a coisa é muito clara. Houve de fato um esforço deliberado de esconder a verdade sobre a origem do coronavírus. Isso nós sabemos hoje melhor. E sabemos depois de muito tempo, porque levou um tempo até os cientistas conseguirem se organizar de maneira coletiva para atacar essa tese. E perceberem, afinal, o que estava acontecendo. E levou um tempo também para as pessoas notarem que certos apologistas dessa teoria natural, na verdade, eram apologistas porque se dissessem o que eles realmente sabiam, eles iam acabar se comprometendo, porque eles mesmos tinham financiado esse negócio, tinham financiado essas pesquisas de ganho de função, tinham financiado essa questão de colocar o vírus num laboratório, pegar ali os morcegos, caçar morcego em toda parte, trazer para o laboratório, modificar o vírus, modificar a proteína spike de uma maneira a fazer com que um vírus que não pegava em seres humanos começasse a pegar em seres humanos e, de uma maneira, aumentar o seu potencial de infecção, com todo o risco disso vazar e causar o problema que está causando, o que parece. Certo? Então, não interessava essas pessoas que financiaram esses projetos, que estudam isso desde os anos 2000, não interessava revelar o que de fato aconteceu. E aí nós vemos realmente parcialidade da imprensa, nós vemos fraude científica e nós vemos também da parte do governo um certo desinteresse em saber isso, pelo menos até o momento em que isso ainda não tinha alcançado a proporção que alcançou agora. Então, os socialistas, quando ficam insistindo na teoria da conspiração, eles não veem que, na realidade, isso não começou no dia 23 de maio com esse artigo do The Wall Street Journal. Isso é uma falácia. Isso começou muito antes. Isso começou já em março desse ano, com 18 cientistas se levantando para falar contra essa teoria. Não cientistas quaisquer. Cientistas que realmente sabiam que esse negócio de dizer que isso é algo natural não tem o menor cabimento. Então, eles precisam perceber isso, não é algo politizado. O ser humano, ele realmente fica desconfortável com pretextos, com meias-verdades. Ele vai buscar, vai chegar um momento que ele vai questionar algo questionável. Não adianta, isso vai acabar acontecendo. E, de outra parte, eles querem despolitizar o que já está politizado, ou seja, esse esconde-esconde, esse não mostrar de onde que veio o dinheiro, não mostrar o conflito de interesse da parte desse Peter Daszak, dessa aliança EcoHealth, né? Não mostrar que ele
que é o homem que investiu no laboratório de Wuhan, também foi o homem que fez a investigação no laboratório de Wuhan. Também foi o homem que escreveu um artigo científico num jornal de prestígio da Inglaterra, o Lancet, penso que é assim que se pronuncia, não sei. Um jornal de prestígio na Inglaterra para convencer os médicos de que é natural e acabou e não tem nada a ver com aquilo que eu financei lá em Wuhan, no laboratório. Então, está ficando claro que aí está a ideologia, a política, a manipulação, é aí que está a opressão da verdade e não no contestar isso aí, essa fraude científica. Então, você vê realmente que os socialistas aí, a esquerda, infelizmente, tá, quem insiste isso aí, que está tentando silenciar as coisas, ela não está bem das pernas, tá? Porque não está se fundando na verdade, porque está se fundando em conceitos a priori que não se aplicam, ou então colocando como algo fundamental um artigo que nem é tão fundamental e praticamente fazendo um argumento argumento falacioso ad hominem, né? Então, não é isso aqui, não é porque ele é de direita que ele é uma pessoa má necessariamente, ou pelo menos que está mentindo neste caso. E não é porque é um jornal de direita que, bem, seja aí a fonte do negócio. Não é bem assim, certo? Não é bem assim. Na verdade, um cientista prestigioso já no ano passado, o doutor Luc Montagnier, já fez polêmica sobre isso. Então não é algo ideológico, o homem simplesmente é de profissão virologista, chegou até a detectar o HIV e disse, olha meus caros, isso aí não tem jeito de ser uma coisa natural. Isso não é natural, isso na verdade é artificial e isso foi feito por obra de mãos humanas. Basicamente isso que ele disse. E naquele laboratório ali, ó, que vocês estão dizendo que não é nada, naquele laboratório ali se fazia pesquisa com os morceguinhos. Então ele saltou do laboratório. E não do morcego, saltou do laboratório depois que eles tentaram fazer algo, né, para isso pegarem seres humanos. Segundo o Montagnier, foi realmente um acidente. Né? Outros podem dizer que foi uma arma biológica, e é isso que nós vamos ver daqui a pouco, mas vamos pegar aqui os pontos principais desse artigo que saiu no UOL. A Nobel de Medicina, francês, causa polêmica ao dizer que coronavírus saiu do laboratório chinês. Então, ainda estamos em abril de 2020. E por essa época, essa gente de maneira nenhuma aceitaria isso. Por isso que eles vão dizer que o que o Montagnier diz aqui é uma análise errada. Entende? Então, ele estava errado. Eles pegam outras autoridades científicas, desacreditam o homem. Só que ele mesmo já tinha profetizado, por assim dizer, que a verdade científica acaba surgindo. Que essa história da carochinha, que diz que não vazou desse laboratório que só estudava essa questão de aplicar ganho de função, ou seja, aplicar para os seres humanos um vírus que ainda estava na natureza e não contaminava os seres humanos, que um laboratório que só fazia isso para tentar, alegadamente, prevenir doenças futuras, que isto aí é algo que não tem nada a ver com a coisa. Não, tem tudo a ver com a coisa, e ele disse que a própria natureza desse coronavírus indica que é algo artificial. Tem ali enxertado, diz ele, como que partículas do HIV. Então não tem como errar nisso aí, diz ele. Ele diz, vai acabar surgindo a verdade. E no entanto o pessoal dizia, não, ele está mentindo, ele está enganado, ele é um herege mesmo, não temos que acreditar nele. Bom, depois de um ano e alguns meses, nós temos que a verdade acaba surgindo. Então, eu vou ler para você um pouco desse artigo aqui sobre o vazamento, na teoria do vazamento do laboratório de Wuhan, que parece agora mais credível do que nunca. Veja, esse aqui é o jornal The Post, New York Post, com licença. Esse aqui é o jornal New York Post, também desse senhor aqui, que nós já vimos, está bem? É o mesmo proprietário. Aí você pode dizer, mas então isso é de direita, está errado. Calma, vamos ver o que ele está dizendo aqui, certo? Eu vou simplesmente pegar as partes principais, não vou pegar a tradução que vai estar aí no Controvérsia Católica traduzido para o português. Eu vou pegar aqui do inglês mesmo rapidinho, tá? Vamos só pegar os pontos principais, só para você saber que não se trata de Estados Unidos contra a China,
de Pentágono contra o Partido Libertador da China e tal. Não, não é isso. Não é uma questão simplesmente de esquerda e direita. Tá? Então, vamos aqui para este parágrafo aqui, ó, onde ele fala quando é que começou a reviravolta. Ó, the tour began quando 18 cientistas top do mundo desafiaram a Organização Mundial da Saúde, ou melhor, a investigação superficial feita por ela, que chamou o cenário do vazamento do laboratório extremamente improvável, extremely unlikely. Eles pediram por uma investigação apropriada, adequada, notando que há evidência zero apoiando a teoria de que o vírus simplesmente saltou dos morcegos. Então, aquilo que era antes uma verdade suprema, esses 18 cientistas, lá por março desse ano, disseram, não, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem nada apoiando isso aí, cientificamente. E o pessoal na imprensa todo pagaram esse mico, né, dizendo que isso aí não, isto é a verdadeira ciência. Quem diz o contrário é fake news. E assim vai. Não é bem assim. Não é bem assim. Aquilo que o Montagnier disse, ele não disse de graça. Ele não disse como um amador. Mas realmente tinha algum fundamento. Isso nós vemos agora. E, sobretudo, vai dizer, né, que a coisa ficou ainda melhor. Né, veio com o ensaio aqui de destaque. Né, landmark. Né, landmark pode significar fronteira. Enfim, algo que realmente separa, né, que chama a atenção. E isso, então, por parte do repórter científico do New York Times, o ex-repórter científico do New York Times, o famoso jornal nova-iorquino, Nicholas Wade, o qual, então, detalhadamente mostrou a ciência, né, que faz a teoria do vazamento liberatório mais confiável e assinalou para a verdadeira possibilidade da empresa em New York City chamada Aliança EcoHealth, né, EcoHealth Alliance, possa ter usado fundos federais para pagar por uma pesquisa de coronavírus ao laboratório de virologia de Wuhan. Certo? Então, esses dois pontos aqui são os principais, para os quais eu chamo a atenção. Você note bem o que ele está dizendo. 18 cientistas falaram que, sim, é credível, é confiável essa hipótese do vazamento. E depois, um outro fez um estudo a favor disso, um estudo detalhado, e também disse uma coisa importante. Olha, aquele sujeito, Peter Daszak, que foi patrocinado pelo Anthony Fauci, nós vamos ver daqui a pouco, esse sujeito aí, que também escreveu um artigo intimidando os cientistas, de que não, esse negócio de teoria do vazamento do laboratório é falsa, né? Esse sujeito aí, ele mesmo financiou o laboratório ali de Wuhan. Então, o homem, ele tinha o rabo preso já. Ele tinha compromisso. Ele jamais ia dizer assim, né? Ele que, vamos dizer assim, vamos supor, a pessoa ali roubou, né? Roubou e tal, e aí tem várias teorias, por que aquele negócio sumiu de onde estava, né? Por que o dinheiro sumiu? Então a pessoa sabe que fez uma coisa errada. Se falar que está errado, ele vai ser preso, processado, talvez até executado por crimes contra a humanidade. Então, o que ele vai dizer? Não, ou não sei, mas como ele é cientista, ele tem que saber alguma coisa. Então ele não vai dizer assim, não sei. Ele vai dizer qualquer coisa. Não, olha, aquilo ali estava ali, mas criou asinhas. Né? Ou então foi abduzido por um OVNI. Ou então, sei lá, ficou invisível. Está ali ainda, mas a gente não está enxergando. Então, ou então saltou, né? Ele saltou para outro lugar. Então qualquer história serve, mas não pode ser a verdade, porque a verdade nesse caso vai ferir a minha reputação, o meu amor próprio, vai me causar problemas, eu vou perder financiamento, enfim, talvez eu até vou para a cadeia. Então não vai dizer isso. Entende? Falta de amor à verdade, sem dúvida, e responsabilidade. A pessoa tem muito poder na mão, usou isso indevidamente, talvez, não enviou o dinheiro para o lugar certo, ou enfim, para fazer a coisa certa, e aí agora tem esse compromisso. Esse mesmo sujeito foi quem fez lá a investigação da OMS. Uma investigação que nunca vai mostrar a verdade sobre isso, porque afinal de contas, se mostrar, eles estão perdidos.
Não só ele, mas muita gente vai com ele. Então, não era do interesse mostrar isso. E quando o pessoal começou a notar essa situação, eles viram, poxa, pode acontecer mesmo de estarmos sendo feitos de idiotas. Né? E de toda essa pompa naturalista, por assim dizer, defendendo a tese da origem natural, ela pode ser realmente uma história da carochinha, como dizia o Luc Montagnier, né? O Nobel de Medicina, que descobriu o HIV. Bom, isso então é o que ele diz. Nós vamos também para o New York Post. Nós deixamos mais artigos sobre isso. O interessante dessa reportagem aqui, por exemplo, é que ela fala de um estudo explosivo que afirma provar que os cientistas chineses criaram o coronavírus, o Covid. Tá? Esse estudo aqui, ele teve uma grande repercussão. Ele foi por uma dupla, na verdade, é um autor britânico, que é justamente um oncologista, uma pessoa que estuda câncer, e que também tem no seu currículo justamente tentar fazer uma vacina para o próprio coronavírus. Então ele estudou juntamente com seu colega que escreveu esse artigo para fazer uma vacina chamada Biovac, uma pessoa que realmente procurou se aprofundar sobre a estrutura do coronavírus. O outro também é um norueguês que tem uma empresa farmacêutica chamada Immunor, tá? E ambos então estudaram, né? Ele é um virologista, então ambos estudaram a questão a fundo e chegaram à conclusão que foi feita uma tal de retroengenharia, ou seja, eles mexeram no vírus, isso é um fato, isso foi algo feito no laboratório. Nós temos como que impressões digitais únicas. Um especialista nessa área também, Ralph Baric, de Carolina do Norte, também vai dizer a mesma coisa, que é possível, quando você mexe nesses vírus, isso eles já fazem desde os anos 2000, tá? Quando se mexe nesses vírus sempre fica uma impressão digital. Mas essa impressão digital do laboratório, da pessoa que fez, ela pode ser apagada. E ele diz que esse processo de apagar os rastros foi feito por esse pessoal de Wuhan, tá? Esses chineses. Então eles pegaram, mexeram no vírus, conseguiram fazer com que ele tivesse um ganho de função, ou seja, o vírus que não pegava em seres humanos agora está pegando e se torna altamente infeccioso por conta disso, e então tentaram esconder isso por debaixo dos panos, por debaixo do tapete, como se diz. Isso eles demonstram nesse artigo. Uma das coisas que faz com que eles provem a verdade da manipulação em laboratório artificial é que no coronavírus, no SARS-CoV-2, nós temos 4 aminoácidos com carga positiva. Eles dizem, na natureza é extremamente improvável achar esse tipo de coisa. Eles não podem estar nessa disposição, a não ser que tenham sido feito assim em laboratório. Então esse é o argumento deles. Nós vemos que isso teve uma repercussão na mídia internacional. Tá? Nós vamos ver, por exemplo, se você quiser, você vai lá para a Índia, tá bom? Você pode ir lá na Índia e lá você vai achar um jornal chamado NewsX, está bem? E esse jornal, como é feito por indianos, os indianos acontecem de não gostar muito dos chineses, ele sempre vai dizer, não, olha aí, ó, mais uma prova de que a China estava errada. E assim, esse estudo aí está demonstrando, né, que os chineses, cientistas chineses, criaram, né, o vírus, né? Eles estão por trás da criação do vírus. Isso que nós vamos encontrar aqui, está certo? Eles fazendo toda essa denúncia. Agora, se você for para a Turquia, lá você vai ver que os ânimos deles são mais pró-regime chinês, então você vai ver eles dizendo que esse estudo alega, né, que a China criou o coronavírus em um laboratório e tentou cobrir os rastros, e vai dizer que, por outro lado, a China consistentemente negou isto aí, que o ministro da Saúde chinês afirmou que era totalmente falso. Então isso tudo você vai encontrar aí nesse artigo. Eu traduzi tudo para você e você pode ver ali no controversiacatolica.com se quiser se aprofundar nessa matéria. É muito texto, é muita coisa, então aqui eu simplesmente vou repassar com vocês aquilo que é de mais importante, as manchetes, e aquele que quiser também pode nos trazer mais coisas. Bom, por que estou aqui numa página da Wikipedia? Por quê? Porque aqui fala sobre o jornal que foi pioneiro na comunicação desta
matéria a respeito desse novo estudo, tá? Desses dois estudiosos que trazem essa novidade aí de falar que, na verdade, não foi só manipulado, mas também foi feito ali uma fraude adicional, ou seja, eles esconderam os rastros. Isso quem diz é o Mail Online, que parece que conseguiu acesso a esse artigo de 22 páginas de primeira mão, algo exclusivo. Essa é a reportagem originária da qual falaram todos esses aqui, tá? Os turcos, os indianos e os americanos. Todos eles pegaram desse jornal inglês, tá? Que inclusive é o jornal mais popular, tá? De língua inglesa, que está dizendo, ó, nós podemos ver aqui, ó, ele é agora o mais visitado jornal website de língua inglesa no mundo, está bem? Então, olha a importância, com mais de 11.34 milhões, na verdade, de visitadores diariamente em agosto de 2014. Deve ter aumentado com certeza. Então, pelo menos eu agora estou acessando esse site aí porque tem muita matéria. Está bem? Então, aí nós temos uma pequena explicação sobre a importância. Nós vemos também aqui, é importante às vezes salientar, né, que o Microsoft Edge dizia que é um site que transmitia fake news, né? A Microsoft, ali fundada pelo Bill Gates, que também tem uma fundação chamada Bill e Melinda Gates, que cuida dessas questões de pandemias, de doenças e tal. E ele não gostava muito desse jornal aqui. E esse jornal, então, fala o seguinte. Deixa eu localizar aqui para você. Ó, essa matéria exclusiva, tá? Foi publicada no site dia 1º, mas segundo o The Post, na verdade surgiu já no dia 28, tá? Mas na internet apareceu só aqui, né, com exclusividade, no dia 1º de junho. E o que ele vai dizer? Né? Segundo esse novo estudo, então, o Covid-19 não tem nenhum ancestral natural confiável e foi criado pelos cientistas chineses que então tentaram cobrir os seus rastros com retroengenharia para fazer que parecesse como naturalmente surgido dos morcegos. Assim afirma, né, clama um recente estudo, um estudo explosivo, inclusive. Aqui nós temos um pequeno resumo, você tem acesso a isto e a toda a matéria no controversiacatólica.com. Eu simplesmente vou mostrar a foto dos dois, aí estão, estes senhores, tá? Nós temos aqui, deixe-me ver o nome deles, vamos citar, são nomes um pouco complicados, tá bem? Então, aquele que está à esquerda é um norueguês, é um cientista norueguês chamado algo assim, certo? Bjørnar Sørensen, algo assim. E também o britânico, que é Angus Dalglish, tá bem? Dalglish, alguma coisa assim também, essa seria a pronúncia. Eles vão mostrando também aqui várias coisas interessantes, por exemplo, como a China foi como que acobertando isso no longo do ano passado, tá? Como foi a evolução, o posicionamento deles. Vão mostrar aqui, olha só, gente cuidando, né? Militares, né? Policiais cuidando para o pessoal não acessar o laboratório. Então, como que tem aí uma ocultação de informações, é o que eles querem demonstrar com esse pequeno vídeo. Também nós temos aqui uma foto do artigo que será publicado ainda, está na revista de Biofísica, é uma revista científica lá da Inglaterra. Esse artigo, então, bombástico, como eles falam, né, é uma etiologia histórica reconstruída do spike do SARS coronavírus 2. Tá bem? Então, aí está um pequeno resumo. Algo disso já foi publicado ano passado, está certo? Ó, aqui eles estão mostrando a parte que é enxertada pelos cientistas chineses, está bem? Esses pontos aqui. Tá? Eles vão mostrar justamente que existem aminoácidos aí que não podem ser de origem natural. Tá? Isso é uma prova definitiva. Tá? E é um dos motivos pelos quais hoje em dia já não se fala muito, tá? Que a verdadeira ciência, né, a verdadeira análise é aquela que diz que foi de origem natural. Não, isso não tem base nenhuma mais. Sinceramente, isso vai caducar. Tá? Pode até ser silenciado, mas quem sabe do assunto não vai mais defender esse negócio de origem natural. Tá? Ao que tudo indica, isso aqui é um estudo conclusivo. Pelo menos na parte que diz que não é de origem natural.
A outra parte que diz que foi feito retroengenharia, bom, ainda é discutível. Tá? Tem o Dr. Montagnier que está dizendo que é simples acidente, eles queriam fazer uma vacina para HIV, tem outros que dizem outras coisas, que foi só um vazamento mesmo, algo assim, nada planejado. Aqui eles defendem o argumento que foi planejado sim. Tá? E já tinha alguma coisa publicada, como esse artigo aqui, é um artigo bem menor, um artigo de, deixa-me ver, 8 páginas, tá? Falando sobre a evidência que sugere que este não é um vírus que evoluiu naturalmente. Tá? Os mesmos autores aqui, ó, veja aqui, ó. São os mesmos autores, o título é quase o mesmo também, presta atenção, isso aqui é o subtítulo, ó, praticamente idêntico. Tá? Só que a quantidade de páginas é menor. Esse é o artigo ao qual eu tenho acesso agora. Está bem? Então, aqui nós temos já uma crítica bem interessante que ele faz, por exemplo, ao Christian Andersen e outros que em fevereiro publicaram um artigo sobre isso, fevereiro do ano passado. Então, publicaram um artigo e eles já criticam isso, eles dizem que vão criticar num outro artigo, mais sobre o pronunciamento de Andersen, mas aqui eles já adiantam. Eles dizem que não tem credibilidade porque Andersen e outros citam duas autoridades que, na verdade, dizem o inverso do que eles dizem que as tais autoridades dizem. Certo? É uma frase um pouco complicada essa aqui, mas é justamente isso. Ele está dizendo que o que o Christian Andersen cita para defender a noção de que foi algo natural, na verdade, o desmente. Se você vai nas fontes do que essas autoridades em que ele se apoia afirmam, elas dizem o contrário do que dizem que elas dizem. Então, esse é só um argumento aqui. Nós vamos ver que esse artigo científico, que também será citado ali no Controvérsia, também fala, tem a mesma imagem, ó, parece ser praticamente a mesma coisa, o subtítulo e tudo mais. Só que provavelmente neste artigo não está, como ele coloca mesmo, a crítica extensa ao artigo do Andersen, e neste novo, que vai ser publicado este mês, ou bem, em breve, esse novo provavelmente vai conter, nessas 22 páginas, uma crítica mais completa. Mas o principal está aqui, se alguém quiser acessar, sobretudo alguém que estuda nessa disciplina, aí está a informação. Eles foram os únicos? Não. Os próprios indianos já tinham publicado algo sobre isso, um conjunto de cientistas indianos já tinham criticado a origem natural do coronavírus, afirmando que isso foi em laboratório sim. Também este senhor mexicano, certo? Armando Aranda Ansaldo, ele já tinha colocado também que a avaliação da OMS ela não foi somente superficial, mas foi de fato enviesada, foi como se diz em inglês, com bias, né? Foi realmente já com uma direção, já com a cabeça formada, não foi feita de fato uma pesquisa séria, mas simplesmente se tentou agradar aos chineses, basicamente isso. Né? Então foi um resultado para inglês ver. Aí é muito superficial, equivocado, e ele já diz isso em 2020, está certo? Isso para você ver que não faltavam cientistas dizendo o contrário. O que faltava é que eles tivessem voz, tá? Na mídia, influência sobre as decisões dos governos. Não eram eles que estavam sendo ouvidos, e nós até podemos questionar o porquê, sobretudo a partir do que nós vamos saber daqui a pouco. Bem, mas vamos lá, documentos não faltam então. Se você vai no site do Dr. Richard M. Fleming, PhD, tá? Médico também, nós temos uma farta documentação sobre essa questão do coronavírus. Olha aqui. Olha, isso aqui são tudo documentos acadêmicos sobre o assunto. Tá? E sobre vários temas relacionados, então você pode achar por assuntos, por exemplo, aqui tratamentos. Então tem esse documento 40. Tem também a questão do ganho de função. Tá? Esse problema do ganho de função está aqui. Tá? A arma biológica, toda essa questão envolvendo isto. Vacinas, tá? E vários outros temas. Então também é uma boa fonte que se pode examinar para mostrar para vocês que realmente tem documentos sobre a matéria, que não se trata de ideologia, de esquerda, de direita. Não é. E você vai ver isso ainda mais se você ver que a própria direita, de uma certa maneira, tá? ou o próprio governo americano, acaba sendo comprometido com isso. Tá? Então não se trata simplesmente de uma questão de criticar a China.
se eu vejo que estava errada essa abordagem natural, que na verdade teve uma origem em laboratório chinês, nós vamos ter que admitir também que os Estados Unidos têm uma boa responsabilidade por isso, por esse vazamento. Porque foram eles que investiram nesses estudos com o coronavírus, dentre outras coisas. Tá? Então, você quer que eu prove isso para você? Eu provo. A primeira coisa que eu posso apontar para você, tá, é que lá em Nova York tinha esse senhor aqui, tá, chamado Peter Daszak. Ele fez uma instituição de caridade especializada nessas questões de controle, de previsão, de tratamento de pandemia. Tá? E, segundo ele, os seus colegas na China, diz ele, né? Ele descreve que seus colegas na China estão manipulando vírus e os tornando como que killers, matadores. Tá? Ou seja, fazendo esse trabalho de ganho de função. Eles enxertam, depois eu vou também colocar o link, está certo? Eles enxertam certas proteínas ali no vírus, um vírus que está alojado em um morcego, como o coronavírus. Ele mesmo fala de SARS, certo? Que é justamente o coronavírus. Então, ele vai ser introduzido na estrutura, no backbone do vírus natural, vai ser introduzido artificialmente, tá? Se coloca ali esse spike, então aí ele começa a pegar em seres humanos, o que antes não acontecia. Ele diz que ele não, mas os seus colegas na China fazem isso. E esse senhor, ele recebe dinheiro do governo americano. E o mais interessante, ele não só recebe dinheiro da parte do governo que lida com o controle de doenças e infecções, que está sob a direção, sim, do famoso, agora famoso, sobretudo aqui do Brasil, Anthony Fauci, cujos e-mails vazaram e tal, e algumas coisas um pouco comprometedoras foram reveladas. Não é só esse departamento, mas inclusive o departamento de segurança, Pentágono, que é responsável pelo quê? Pela parte militar, pela parte que cuida de armas, né? De armas biológicas, seja para prevenir, seja para se antecipar ao inimigo, seja para utilizá-las. Então, este senhor aqui estava sendo pago pelo próprio governo americano para incentivar essas pesquisas dos seus colegas chineses, inclusive o laboratório de Wuhan. Não se sabe exatamente quanto foi desse dinheiro para o laboratório de Wuhan, mas se sabe sim que ele sabia que os seus colegas chineses faziam esse trabalho e que ele apoiou esses projetos. Aí que ele recebeu dinheiro para tanto, está certo? Para esses projetos específicos. Então, isto é bombástico e isso mostra que os americanos estão no jogo também. Não é uma questão simplesmente dos chineses. Quer ver mais sobre isso? Bem, ali no site do Dr. Fleming, vocês também vão achar esse documentário italiano, que foi publicado no ano passado. É bem interessante esse documentário, no qual você vai falar sobre o coronavírus e a possível origem do laboratório de Wuhan. Tá? Aí vai aparecer um senhor chamado Ralph Baric, que é o maior especialista em coronavírus do mundo. Esse Ralph Baric fez estudos juntamente com a chamada mulher morcego, a Shi Zhengli, que é justamente a que cuida dessa manipulação de morcegos, de ganho de função lá no laboratório de Wuhan. Ele fez artigos com essa senhora e aí ele admite que de fato pode-se fazer essa tal de retroengenharia, esse ganho de função, que nós já conseguimos então realmente transformar um vírus que dá no morcego em um vírus que dá em ser humano também, que assim é mais contagioso, que assim é mais perigoso. Pode-se utilizar isso de uma maneira benigna para simplesmente prevenir futuros surtos de uma doença que ainda não existe entre seres humanos? Pode. Mas também se pode utilizar isso de uma maneira maligna para terrorismo biológico. E eles meio que deixam isso claro aí também, dentre outros lugares. Então, recomendo a todos informação sobre isso mediante esse documentário, muito interessante. Então, novamente, um outro americano que parece estar envolvido. Mas o pior realmente é quando nós vamos para os e-mails do Fauci, onde nós verificamos que já em 1º de fevereiro, o tal do Christian Anderson, o mesmo que escreveu aquele artigo que está sendo atacado pelos dois autores, este mesmo Christian Anderson,
Ele fala para o Fauci que realmente ele está ciente do estudo dos indianos, que já no começo do ano passado, já em janeiro já do ano passado, já falavam contra essa hipótese do surgimento natural, mas Anderson vai dizer não, porém é só uma pequena parte, e realmente é só uma pequena parte que dá para modificar, né? Que eles conseguem modificar. O Ralph Barrick vai dizer isso no documentário italiano ali, que tem legendas em inglês para quem quiser, e é só uma pequena parte, 0,1%, algo assim, o que está de inusual, o que parece ser engineered, ou seja, como que artificialmente modificado, não é? Então ele vai dizer isso aí, e o Fauci então já sabia da possibilidade, pelo menos, do surgimento a partir de manipulação humana em laboratório. Mas, é claro, não só ele sabia dessa possibilidade, tá, e ficou sabendo disso, e depois a descartou como algo improvável, até porque era muito conveniente tê-lo como improvável, mas também ele ajudou a financiar esses estudos, tá, em Wuhan. Isso nós achamos nesse site aqui também, Conservative, o Juridical Watch, né, como que Observatório Jurídico, é um site especializado em fazer pesquisas de caráter jurídico para eventualmente processar aqueles que são contra o Partido Republicano, enfim, coisa assim, tem uma finalidade política esse site, mas também, né, de informações sobre eventuais questões do dia. Então, olha aqui, ele vai falar que eles conseguiram obter registros mostrando que esse instituto aí de imunologia, né, Instituto Nacional de Imunologia e outras coisas, né, de controle de doenças e tal, sob o Dr. Fauci, deu para o laboratório de Wuhan $826 mil. Tá? Para o quê? Para pesquisa sobre coronavírus de morcego, de 2014 a 2019. E por isso mesmo o Fauci ele foi questionado pelos senadores americanos, do Partido Republicano, foi questionado por eles e tal. Teve toda uma discussão sobre esse tema. Então se sabe que o Fauci aqui ele não só sabia da questão de que poderia ter sido realmente feito no laboratório, mas ele mesmo contribuiu com tal laboratório. Então fica complicado você entregar o jogo e dizer assim, não, é muito provável que o que acontece aí, esse coronavírus que se espalhou, tenha surgido desse laboratório que eu ajudei a financiar. Entende? Então foi um acidente que aconteceu com os morcegos lá, enfim, as modificações foram feitas no vírus nesse laboratório que eu ajudei. É complicado, não é? Porque o que ele acabou causando indiretamente foi uma confusão gigantesca. Né? E então ele teria, segundo alguns, encoberto essa questão, ou pelo menos não favorecido com a devida atenção, critério e imparcialidade que deveria. Então isso já é algo bem escandaloso. Mas, bem mais escandaloso, isso aqui é uma outra matéria onde os senadores acusam, atacam, questionam Fauci sobre essa questão de financiar o laboratório de Wuhan. Tá? Isso está na origem do coronavírus também, no The Post. E nós não vamos entrar muito em detalhes, isso aqui vai estar nos apêndices do nosso trabalho. Também podem ver ali em controversiacatólica.com. O importante aqui agora é ver que não foi simplesmente uma questão de Fauci. Está certo? Não se tratou simplesmente da parte da saúde, mas também a parte militar favoreceu essa questão de pesquisa com os morcegos que depois voaram aí, causaram esse problema grande aí do coronavírus. Está certo? Então aqui, o que nós temos? Não foi 800 apenas, 800 mil. Não foi. Foram 39 milhões investidos na tal de EcoHealth Alliance, a instituição de caridade que financiou a pesquisa de coronavírus no laboratório de Wuhan, que é acusado de ser a fonte do surto. E isso é revelado por dado federal. E claro, o que está aí sendo anunciado agora, veja, dia 4 de junho, não faz muito tempo, na verdade é uma coisa que já é de conhecimento geral. Aí é de conhecimento geral também que o Pentágono, o Departamento de Defesa americano, ele não só investe nesse tipo de pesquisa, mas também não só investe nesse tipo de pesquisa com coronavírus na China, em Wuhan, mas também em outros lugares, na Ásia, na Europa Oriental,
no Oriente Médio. Eles já pesquisam sobre isso fora e também eles têm centro de pesquisa sobre isso nos próprios Estados Unidos. Então, não é algo que surpreende muito esse financiamento. Agora, o que a gente deve questionar é, como é um departamento de defesa que está investindo pesado nisso aí, ou pelo menos, bom, bem mais do que o departamento de saúde, então, será que o que está em jogo realmente é a saúde das pessoas? Ou é usar o dinheiro das pessoas, os pagadores de impostos, para a possível elaboração de uma arma biológica terrível? E veja, nós não estamos falando aqui da China, estamos falando dos próprios Estados Unidos, do próprio país, né, de onde está vindo agora essa crítica, por meio da imprensa, essa crítica à questão da origem natural. E a tendência da pessoa de direita é justamente dizer assim, a culpa é da China. Não é? Mas a culpa não é só da China, como nós vemos aqui. Teve também financiamento americano, então a culpa não é só da China. E é isso que nós devemos pensar. Então, quando o Trump diz assim, trilhões a China vai ter que pagar por conta do coronavírus. Tá, porque foram os cientistas chineses, certo? Mas quem pagou esses cientistas? Quem pelo menos ajudou a financiá-los? Não teve dinheiro americano ali? Então, esse é um grande problema. E também é muito fácil falar do Fauci, por exemplo, e esquecer de falar do Pentágono. Não é verdade? E como eu disse, essa é uma notícia antiga, porque ali está no dia 4 de junho, pouco tempo, poucos dias atrás, mas aqui nós temos a mesma notícia, já em dezembro do ano passado. Note aqui, 16 de dezembro de 2020. Então, 6 meses atrás, ele já falava a mesma coisa. E ele mostrava como esse Peter Daszak, na verdade, estava ciente, embora não afirmasse abertamente, mas estava ciente da utilização para fins de terrorismo biológico. Pelo menos ele sabia que ele estava fazendo coisas que são matadores. Então, veja só o que uma ciência cega, sem religião, sem princípios pode causar. A mesma faca, ali, obra humana, a mesma faca que pode fazer uma cirurgia, que pode servir para algo inofensivo até, também pode ser usada para matar, não é? A pesquisa em si não é problema, mas veja só, será que esse tipo de risco vale a pena correr? Será que vale a pena criar algo que depois pode se voltar, um feitiço que pode se voltar contra o feiticeiro? O conhecimento da origem artificial do coronavírus coloca em questão um problema ético, bioético até. Se é realmente necessário e se é algo que se deva fazer essa manipulação. Se essa manipulação é algo ético, se essa manipulação é algo aceitável, se não vai levar a mais males do que bens. Então veja a necessidade da ética, veja a necessidade de sólidos fundamentos, religiosos também, para evitar esses inconvenientes. Vamos continuar aqui, vamos avançar para uma notícia também do ano passado, veja que setembro de 2020, já se falando que novos dados vazam, né, do Pentágono, do biolaboratório do Pentágono, na Geórgia. Opa, não estamos falando de Wuhan, na China. Estamos falando da Geórgia, que é um país de onde? Não estou falando do estado da Geórgia, nos Estados Unidos, certo? Estou falando do país da Europa Oriental, que era um país satélite pertencente à União Soviética. Este país que está sob controle americano, pelo menos tem diplomacia com os Estados Unidos, não é exatamente controle, tem diplomacia, laços com os Estados Unidos. Esse país aí estava servindo para a pesquisa com morcegos e outros animais portadores de patógenos que estavam sendo usados inclusive para ganho de função. Tá? Milhões investidos nisso aí. Isso está tudo documentado, quem fez isso é uma jornalista búlgara, uma jornalista investigativa também, que estuda sobre essa questão de armas biológicas e tal. Tá? E aqui ela demonstra, olha eles mexendo com o morceguinho aqui, olha só que bonitinho, olha só. Olha o morceguinho ali. Está vendo? Eles estão mexendo com ele. Com certeza elas acham muito fofinho, mas
Isso que é aparentemente inofensivo pode ser também muito perigoso. E aqui então estão fotos dos documentos que acabaram vazando, essas coisas acontecem. Também ela vai falar de morcegos, vai falar de coronavírus, como nós já sabemos. Bom, isto é um link, nós temos coisa muito mais antiga, se vocês forem pesquisar mais a fundo aqui no site, vocês vão encontrar também coisas de 2018, por exemplo. Olha aqui, sobre bioarmas do Pentágono. Isso aqui é de abril de 2018. Aí tem coisas mais antigas ainda, que vocês podem encontrar aí se forem pesquisar. Vão achar muita coisa sobre o assunto. Tá? Isto é de uma jornalista búlgara. Tá? Muito interessante. A tal da Diliana. Tá? .bg, esse BG é de Bulgária. Está certo? Porque ela fala desde a Bulgária. Também é um país da Europa Oriental. Então, isso só para mostrar para vocês, em primeiro lugar, a questão de que nós temos investimento pesado da parte dos governos, tá, em bioterrorismo. Ou então, bom, aquilo que pode ser usado como bioterrorismo. Não quer dizer que vai ser usado, eu não estou dizendo nada, mas há informações credíveis, confiáveis, plausíveis, pelo menos diante dos últimos acontecimentos, que nós temos investimento por parte dos governos nessas armas. E acidentes podem acontecer. Acidentes acontecem. Eu nem digo acontecem, aconteceram. Nos próprios Estados Unidos. Olha aqui. Vamos lá. Vamos avançar aqui. O que é isso aqui? É um biolaboratório nos Estados Unidos, em Washington. Tá? É chamado o laboratório, aqui é o Forte de Detrick. É um laboratório militar que foi fechado, tá? Isso em 2019, antes do coronavírus, ó, 2 de agosto de 2019, a notícia, tá? Foi atualizada no dia 3. E ela diz que ele foi fechado pelo quê? Ó, Failed Safety Inspection. Inspeção de segurança falhada, fracassada. Tá? E toda a pesquisa foi parada indefinidamente. Tá? Ou seja, sem um tempo determinado. Isso porque mexer com essas coisas, com patógenos, mexer com material biológico, com a influência destes morcegos, desses roedores, do ser humano, com ganho de função, é uma coisa perigosa. Tá? É como mexer com fogo. Pode se queimar. Né? Pode utilizar muito bem, mas também pode se queimar. É uma área nova de estudo, é uma área perigosa e talvez seja isso que nos tenha levado à situação que nós estamos hoje. As pessoas que esconderam isso 1 ano e meio de nós serão responsabilizadas? O que irá acontecer? Eu não sei, nós não sabemos. Mas vejam bem, a imprensa ajudou nesse processo de obscurantismo. Eles que falam tanto de ser a luz, de anunciar a verdade, de combater as fake news. Os cientistas foram na onda. Se venderam por uma jogada de poder e de interesse. Se deixaram intimidar. Não todos, é verdade. Mas esses poucos que foram contra esse sistema foram colocados para escanteio, mesmo tendo prêmios, mesmo sendo especialistas. Esses tinham uma análise errada. Veja que isso pode acontecer em outras matérias. Olhe, preste atenção. Se eles estão errados nisso, não podem estar errados em outras coisas? Desde quando eu vou tomar um instrumento falível como este, como a ciência humana, como o meu critério para me orientar na vida, por exemplo, se eles hoje mesmo sabem que estavam errados ontem? A tal da comunidade científica, o consenso científico, que muitas vezes é regido pelo quê? Pela vaidade, pelo poder, por conflitos de interesse? E o que pensar dos governos, os nossos governos? Eles estão guiando as pessoas. Será que é para o bem comum? Ou para um mal comum? Será que na ânsia de adquirir poder material, já que todos nós estamos buscando realmente patrimônio e império aqui nessa terra, em vez de buscar os bens mais comuns, os bens morais, será que eles nesse intento, que reflete o nosso, porque nós temos o governo que merecemos, em certa medida, temos o governo que merecemos, será que nós, por essa opção pelo material, pelo que mais divide do que une, será que nós não estamos indo por um mau caminho? Criando um monstro, criando uma arma que talvez vai nos aniquilar no futuro? Então, isso tudo nós devemos pensar.
E se tais são as conclusões que nós chegamos sobre o coronavírus, depois de 1 ano e meio, depois que passamos por uma fase de mistificação, de esconde-esconde, de meias-verdades, imagina o que será pensado daqui a 1 ano e meio sobre as vacinas, que hoje são praticamente, como disse um padre um dia desses, são como que é uma dádiva divina. Então, hoje são uma dádiva divina. Será que vai ser assim daqui a 1 ano e meio? Será que são assim realmente? É isso que eu gostaria que você questionasse. Se eu conseguir fazer o questionar, se sobre isso eu já consegui atingir o meu objetivo aqui. Muito obrigado por me ter acompanhado. Se você quiser mais material a respeito, saiba que estará disponível ali no Controvérsia Católica, na forma de um artigo, com a maior parte dessas notícias que tirei de fontes em inglês, traduzidas para o português. Está certo? Com alguns comentários nossos. Então é isso, muito obrigado pela atenção. A partir de agora nós vamos voltar aos nossos temas habituais. Me tomou bastante tempo esse estudo da origem do coronavírus, mas eu acho que valeu a pena. Tá? Pelo menos eu estou seguro agora de que deixei um material completo disponível sobre esse assunto, para aqueles que assim querem saber, e algumas reflexões pertinentes. Também falarei um pouco sobre outras questões relacionadas, mas isso mais para frente, até porque é algo que toma bastante tempo e nós temos outros assuntos a tratar. Né? Tem certas coisas que eu me comprometi de falar aqui, enfim, alguns materiais para produzir, tanto para o público geral como para os nossos membros. Então, eu sei que é um assunto interessantíssimo esse, bastante atual, e a controvérsia católica ela tem que ser sobre assuntos quentes, mas também nós temos outras coisas que não devemos deixar, sobretudo o nosso tema principal aqui do site, né, que é falar sobre essa questão das heresias, do modernismo, enfim, que são coisas de primeira ordem, porque as coisas espirituais elas vêm primeiro. Aí, se nós estamos bem espiritualmente, vamos estar bem para as batalhas aqui deste século XXI. Está certo? Então, muito obrigado pela atenção, meus caros amigos, fiquem com Deus. Eu peço que se inscrevam no canal, não deixem de nos acompanhar nas redes sociais, procurem também nos apoiar na medida do possível, seja se tornando membro do Controvérsia Católica, seja, enfim, fazendo alguma doação, falando bem da gente e do nosso trabalho. Está certo? Então é isso, muito obrigado pela atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.